condoreirismo, importante corrente literária que marcou a terceira geração da poesia romântica no Brasil, teve como principal representante o poeta Castro Alves, cujo engajamento na poesia social lhe rendeu a alcunha de poeta dos escravos. Manifestação literária que ficou marcada pelo interesse com os problemas sociais brasileiros, sobretudo com a questão da escravidão dos negros, a poesia condoreira rompeu com a tradição romântica ao preterir temas como o ufanismo e o egocentrismo, características encontradas na primeira e na segunda fase do romantismo. Também conhecido como corrente hugoana, nome que faz alusão ao escritor francês Victor Hugo, o condoreirismo encontrou no Brasil vários adeptos, como o já citado Castro Alves, Pedro Luiz, Pedro Calazans e Celso Andrade. Na Europa, os poetas condoreiros defendiam a causa dos oprimidos sociais, como os operários da indústria e os camponeses. No Brasil, a poesia condoreira assumiu feições abolicionistas e republicanas, mostrando na literatura o lado feio da sociedade brasileira, a despeito do ufanismo encontrado na primeira fase do romantismo. O nome condoreirismo está associado ao condor e outros pássaros que voam alto e enxergam grande distância, pois era assim que os poetas condoreiros pretendiam ser ao assumir a missão de mostrar o caminho da justiça e da liberdade para os homens comuns. Consideramos a criação artística de Castro Alves delineada por duas vertentes, a lírica amorosa e a social, que já antes ressaltada foi uma de maior destaque. Ao nos referirmos acerca desse lirismo, torna-se digno de nota o fato que tal concepção, ora voltada por amor, se divergia daquela preconceituada pelos representantes da segunda geração, na figura de Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, entre outros. Antônio Frederico de Castro Alves, nascido no dia 14 de março de 1847, filho de Antônio José Alves e Clélia Brasília Castro. Escreveu as primeiras poesias com 17 anos. Nascido na Bahia, o escritor ficou conhecido como poeta dos escravos, por tratar de questões abolicionistas em seus poemas. O escritor tentou cursar a faculdade de Direito, mas não passou na prova. Mesmo assim, foi frequentador assíduo nas sessões da faculdade. Era um ótimo orador. Contra a escravidão, o primeiro poema sobre a questão foi A Canção do Africano, publicado em A Primavera. Muito interessado no assunto, fundou com os amigos, entre eles Rui Barbosa, uma sociedade abolicionista. Infelizmente, o autor não viveu para presenciar a abolição da escravatura no Brasil. Com ideias liberais, Castro Alves também escreveu obras sobre a República que estava por vir. No Rio de Janeiro, teve contato com grandes escritores da literatura brasileira, como Machado de Assis e José de Alencar. Publicou grandes obras como O Navio Negreiro e Espumas Flutuantes. O escritor sofreu com a tuberculose desde 1863 e foi uma ferida no pé, proveniente de uma caçada, que causou sérios problemas de saúde. O escritor chegou a ter o pé amputado depois de tentativas mal-sucedidas de tratamento. Foi homenageado com a cadeira número 7 da Academia Brasileira de Letras, fundada por Valentim Magalhães. De Teresa. Teresa, a vez primeira que eu fitei, como as plantas que arrasta a correnteza. A valsa nos levou nos seus giros, e amamos juntos e depois na sala. Disse-lhe a tremer com a fala, e ela, corando, murmurou-me, adeus. Uma noite entreabriu-se um reposteiro, e da alcova saiu um cavaleiro. Uma mulher sem véus. Era a pálida Teresa. Adeus lhe disse conversando à pressa. E ela entre beijos murmurou-me adeus. Passaram séculos de delírio, prazeres divinais, gozo do império. Mas um dia volvi aos lares meus. Partindo eu disse voltarei e descansa. Ela chorando mais que uma criança. Ela em uma solução murmurou-me adeus. Quando voltei era o palácio em festa. E a voz de ela de um homem lá em uma orquestra. De amor, o azul dos céus. Entrei. Ela me olhou, branca surpresa. Foi a última vez que vi Teresa. E ela, arquejando, murmurou-me adeus.